Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais sobre o batismo. Hoje nós vamos aprender sobre a natureza e o propósito do batismo. O batismo como requisito da nova aliança para o perdão e para a nossa união com Cristo. Aprendemos ontem que o batismo é a revelação pública, é nosso ponto de partida. Primeiro precisamos aceitar, ter fé, depositar crédito a quem merece crédito, que é Cristo Jesus, né? Através da nossa fé. Aprendemos que precisamos confessar os nossos pecados, dizer que renunciamos à nossa carne e anunciamos que Cristo Jesus é o nosso Rei, o nosso Mestre. No dia de hoje nós vamos saber quais são os requisitos da nova aliança para o perdão e a nossa união com Cristo. Começando por nossos versículos-chave, nós vamos em Atos capítulo 19, versículo 4 e 5. O batismo de arrependimento versus o batismo em Jesus. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Existe uma distinção clara aqui. O batismo de João era o preparatório, focado no arrependimento, metanoia, mudança de mente. O batismo em nome do Senhor Jesus é a consumação onde o indivíduo reconhece Jesus como o Messias e o recebe. E recebe o selo da nova aliança. Ser batizado em nome de significa passar para a propriedade e autoridade daquela pessoa. Ou seja, quando você é batizado em nome de Jesus, você passa a ser propriedade dele, uma propriedade exclusiva de Jesus. E aí vem coisas boas, né? Ao qual Jesus oferece salvação, Jesus oferece o resgate da nossa vida, que a gente saia do pecado e venha a ter uma vida digna com ele. Então, Jesus, ele oferece muito mais. Aqui é só o raso que eu tô falando, mas Jesus oferece muito mais para nossas vidas. No resumo do capítulo de Atos, capítulo 19, Paulo chega a Éfeso e encontra discípulos que conheciam apenas o batismo de João. Após serem batizados em nome de Jesus, eles receberam o Espírito Santo. O capítulo também relata milagres extraordinários. A revolta dos prateiros, liderada por Demétrio, e a vitória do evangelho sobre o ocultismo. Aplicação. O batismo não é apenas um rito de passagem religiosa, mas um compromisso de lealdade total à pessoa de Jesus. Se você se arrependeu, o próximo passo é a identificação pública com a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Ou seja, quando nos batizamos, estamos anunciando para nós mesmos e para o mundo: eu não pertenço mais a esse mundo. Eu não pertenço mais às minhas próprias escolhas. Agora eu vivo para agradar o meu Senhor, para agradar a Jesus Cristo, morrendo para a minha carne e vivendo para o Espírito. Porque o Espírito, quando a gente é batizado, a gente recebe o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, recebemos os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Vamos sendo alimentados dia a dia da nova criatura. Não é uma chave que eu simplesmente pego, giro e já estou com o fruto do Espírito. Não. É o dia a dia, é o todo dia. O todo dia é tão importante quanto as viradas de chave repentina. Porque o de repente, ele pode causar um efeito, uma circunstância, mas é o todo dia que transforma a nossa vida diariamente. É o todo dia. É um pouquinho do amor, um pouquinho da alegria, um pouquinho da paciência. Isso dia a dia a gente vai se moldando e ficando de acordo
acordo com o que o Senhor tem para nossas vidas. Entende? Então, se a gente é transformado todos os dias quando deixamos Cristo Jesus fazer a mudança em nossas vidas. Romanos 6, versículo 3. A união com a morte de Cristo. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Paulo usa a preposição eis para dentro de. O batismo nos mergulha para dentro da experiência de Cristo, espiritualmente. Quando Jesus morreu na cruz, nossa velha natureza morreu com ele. O batismo é o funeral oficial do nosso eu pecador. É a participação mística no evento que quebrou o poder do pecado. Ou seja, quando a gente se batiza, antes de nos batizarmos, vamos pegar aqui os capítulos anteriores. Antes de nos batizarmos, nós estávamos presos. Pensa num escravo. Pensou? Pensa no escravo com grilhões presos. É exatamente assim que nós estamos com o pecado. Aquela bola de ferro que fica presa nas eras medievais. Eu sou uma fã da era medieval, né? Senhor dos Anéis, eu tenho action figure do Senhor dos Anéis aqui espalhada pela minha casa. Tenho um anel, a árvore branca de Gondor. Então, eu sou uma fã da era medieval, da Terra-média, vamos dizer assim. Então, como que as pessoas eram presas? Como as pessoas ficavam presas na era medieval? Eram bolas de ferro que eram presas no seu tornozelo para impedir que as pessoas fujam. Assim funciona também o pecado. O pecado funciona como essas bolas de ferro ao qual nós ficamos presos e a gente não consegue fugir. E o batismo é a chave para abrir esse grilhão, essa bola de ferro, para nos soltarmos da bola de ferro do pecado. E é o todo dia, como eu disse anteriormente. Não é um pó de pirlim-pim-pim que eu jogo aqui, oi, não sou mais pecadora. Não. Eu ainda cometo pecados de estimação que ainda tenho que retirar da minha vida. Aqueles que ficam ali guardados no potinho, sabe? Que você fica ali, eu não quero deixar você embora não vai embora não, fica comigo, ai, eu gosto tanto de você. E a gente fica ali, ó, tentando outra para fora e ali. A gente tem que se livrar, mas não é da noite pro dia. Os grilhões, eles são soltos, mas pelos grilhões estarem soltos, não tem nada que nos impeça também de não cometer o pecado, a não ser a graça e as nossas escolhas. Por isso vivemos pela graça, a graça que foi dada por Cristo Jesus, por Deus através de Cristo Jesus, através do batismo. Quando nos batizamos, encontramos presencialmente a graça de Jesus, ao qual morremos para o pecado e vivemos para Deus, para a graça de Deus. E quando esse pecado é libertado, cara, eu vou dizer para vocês, isso por experiência minha, parece que tira um peso das nossas costas, parece que tira um peso de 100 anos de peso, porque quando a gente carrega muitos pecados e que são difíceis de serem retirados, e quando eles são retirados, parece que você consegue até respirar melhor, porque o peso ele vai só te encurvando, você vai só perdendo a sua essência, perdendo a essência de Cristo na sua vida. E quando você decide abandonar o pecado, quando você decide se batizar, escolhe por Jesus, é uma confissão pública, né? Que você escolhe Jesus, cara, eu vou te falar, é algo surreal, De início parece que nada mudou, mas ao longo prazo você vai vendo que certas coisas que faziam sentido já não fazem mais, certos problemas, certos tipos de fala,
certos tipos de intriga. Eu sempre falo muito isso, né? Que a velha criatura, ela habita aqui dentro da gente, mas não é porque ela habita dentro da gente que a gente vai botar ela pra fora a todo custo. Não pode ser dessa forma. Resumo do capítulo 6. O tema central é a santificação. Paulo argumenta que, uma vez que morremos para o pecado através da união com Cristo, é impossível viver escravizados a Ele. Ele nos exorta a oferecer nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, ele nos remete àquela mensagem de Jesus lá de Mateus, quando Jesus ele fala: se um olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se o seu braço te faz pecar, arranca e joga fora. Se uma perna sua te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar cego, maneta, perneta no céu do que perder a sua salvação por causa de um dos membros do seu corpo. Paulo ele faz essa alusão, né, quando ele coloca que o nosso corpo, lá em Romanos capítulo 12 também, que o nosso corpo ele deve ser oferecido como sacrifício vivo ao Senhor, é dessa forma, de forma literal e figurativa também, né? Se for para pecar, eu já falei isso aqui e falo diversas vezes. Se for para eu me afastar da graça de Jesus, se for para eu me afastar da minha vida com Cristo, eu prefiro que Ele me recolha. Eu prefiro que Ele retire a minha vida, porque não dá para viver longe dele. A minha vida não dá para viver longe de Cristo. É meio agressivo isso que eu tô falando, meio radical? Talvez, mas eu prefiro não ter mais a vida do que viver longe de Cristo, entende? Essa é a minha postura. Não tô falando para ninguém ter essa mesma postura, mas ao meu ver é tão ruim ficar longe de Cristo que se para eu ficar longe de Cristo eu tiver que perder a minha vida, eu prefiro perder a vida do que viver longe de Cristo. Porque Jesus é maravilhoso, ele me surpreende assim de formas inimagináveis. Aplicação. Quando você sentir o peso da culpa ou puxão de velhos hábitos, lembre-se, eu fui batizado na morte de Cristo. Aquele velho homem não tem mais direitos legais sobre você. Você está morto para o pecado e vivo para Deus e vivo para Jesus. Ou seja, não tem mais motivo de caminharmos em pecado, de vivermos em pecado, de vivermos pecando deliberadamente. Por isso que o batismo ele se assemelha ao sepultamento de Jesus, porque a gente deita, né? Pelo menos eu estou imitando meu batismo, né? O irmão mandou cruzar o braço e deitar. A gente deita para o mundo, morre para o mundo e renasce para Cristo. O batismo ele simboliza principalmente isso, ao qual eu deixo de ter uma vida para ter outra, para renascer e ter outra. Mas não é levantei e acordei, estou batizada, estou salva. Não, é um percurso diário. São renúncias diárias, são escolhas diárias, são pensamentos diferenciados diários. São quando a gente se coloca para Cristo, as coisas mudam de figura. E a gente passa a ter outras escolhas, entende? São coisas completamente diferentes. Gálatas 3, versículo 27. O revestimento de Cristo. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Ou seja, estamos revestidos de Jesus. Ele vai dar a válvula de escape para sairmos do pecado. Ele dá meios. Basta estarmos prontos para sair. Eu tinha um pecado em mim enraizado que foi difícil retirar. Foi muito difícil. Ele ainda bate aqui na porta querendo entrar e eu fico, sai fora. Tu não vem me tentar não. Eu vou fazer outra coisa, vou pra rua, vou fazer outra coisa. Porque senão ele fica aqui me tentando. E é o negar a mim mesmo que faz com que eu não volte a cometer esse pecado novamente. Negar a mim mesmo e as válvulas de escape.
eu já entendo quando Jesus quer me retirar do local. Então, é muito engraçado. O meu telefone toca, alguém manda mensagem para mim. Então, o Senhor, ele dá a válvula de escapes, o telefone, ele desperta do nada. Então, o Senhor, ele dá a válvula de escape. Alguém manda uma mensagem para mim para conversar. Oi, minha irmã, tá tudo bem? Como é que você tá? O Senhor já fez isso diversas vezes comigo. Alguém lembrar de mim e manda mensagem. E aí, como é que você tá, Natália? Olha, gente, é por isso que eu falo para vocês, o amor de Deus é muito bom e muito gratificante. Por estarmos revestidos dele, ele dá a válvula de escape para nós. É uma série na televisão que você lembra que você esqueceu de terminar. É um desenho que você estava vendo que você acaba tendo que ver. Você fala assim, caraca, cara, pô, parei no meio do caminho, no meio do episódio. Deus faz você lembrar das coisas também. Deus faz você lembrar da onde ele retirou você para você não voltar a cometer o mesmo pecado, né? Então, o Senhor, ele dá a válvula de escape, ele dá aquele direcionamento para a gente sair pela tangente, né? Gálatas, capítulo 3, versículo 27, ele fala muito bem sobre isso. Cristo é que nos reveste. Então, Cristo, ele vai dar a válvula de escape. Paulo usa a palavra enedissat, que significa vestir uma roupa. Como vimos no estudo do tingimento, o batismo é como colocar um novo uniforme. A identidade de Cristo agora cobre a sua. Quando Deus olha para você, ele vê a justiça e a perfeição do seu filho. Ou seja, Deus, quando nos vê depois do batismo, ele nos vê como ele viu a Cristo Jesus. Nós passamos por lutas e provações não para que a gente fique mal ou entristecido ou enraivecido, mas nós passamos por lutas e provações porque Deus confia tanto na gente, mas tanto na gente, que essas lutas que a gente passa, essas provações, são não para provar a Deus quem nós somos, mas para provar para nós mesmos quem Ele é em nossa vida. Porque Deus, Ele é tudo em nossa vida, Ele é o alicerce da nossa vida. E para confiarmos cada vez mais nele, não para a gente provar nada para Ele, porque Ele sabe que nós somos fracos e pecadores, mas Ele confia em nós, Ele sabe que a gente um dia vai conseguir dizer não para o pecado, assim como eu consegui. Depois de muita insistência, cair muito em pecado, eu consegui dizer o meu primeiro não para mim mesma. E eu vou dizer para você, não que eu tenha orgulho disso, de poder dizer não para mim mesma, mas eu sinto felicidade, porque o Senhor, ele teve confiança em mim, ele viu que eu sou fraca, ele sabe que eu sou fraca, mas mesmo sabendo que eu sou fraca, ele me sustentou, ele me deu força e eu consegui, junto a ele, que sem ele não consigo nada, junto a ele, sair do lamaçal dos meus pecados. Ainda tenho os pecadinhos de estimação, que estou com a vassourinha, né, tentando fazer uma limpeza ali, ó. Às vezes tem que dar uma esfregada um pouco mais, né? Então, ainda estou fazendo algumas limpezas. Como eu sempre digo, eu estou em manutenção. Estou em manutenção porque o Senhor está fazendo uma obra ainda na minha vida. Eu sou o resultado de oração de muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. Estava até conversando com uma irmã e a irmã virou e falou assim, Nath, eu estou muito orgulhosa de você. Muito orgulhosa porque a Natália que chegou, que eu conheci, não é nem sinal da Natália que é hoje. Hoje você tá muito diferente. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente nervosa, extremamente agitada. Ainda sou um pouco agitada ainda, né? Como eu digo, eu estou em manutenção. Ainda sou agitada ainda, mas eu sou uma agitada do bem, vamos dizer assim.
quero fazer tudo, quero meter a mão em tudo, quero... Mas assim, eu entendo que dentro do corpo eu preciso também deixar outras pessoas trabalharem em prol do Evangelho, em prol do Senhor. Resumo do capítulo 3 de Gálatas. Paulo defende a salvação pela fé em contraste com as obras da lei. Ele explica que a lei serviu de tutor até que Cristo viesse. Agora, pela fé, somos todos filhos de Deus, herdeiros da promessa feita a Abraão, sem distinção de raça, classe, gênero ou pessoa. Todos nós temos direito à salvação. Porém, precisamos cumprir a vontade do Senhor, porque Deus, ele não é Deus de meias palavras e meias verdades. Ele tem o seu manual. O manual é as Sagradas Escrituras. Muito tempo que eu não canto a musiquinha. O manual são as Sagradas Escrituras. E eu devo me moldar de acordo com esse manual. E não moldar o manual. Isso aqui é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui... isso aqui eu vou seguir. Ah, não, isso aqui eu não vou seguir, não. Isso aqui pra mim, isso aqui é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui é pra mim, isso aqui não é pra mim. Eu não posso ficar aqui, ó, arrancando páginas, rasgando páginas e escolhendo o que eu vou seguir e o que eu não vou seguir, né? Ou eu me amoldo ao padrão de Deus, ou então, né? Vamos lá. Aplicação. Viver revestido de Cristo significa que suas ações devem refletir quem você é e o que você veste. No seu trabalho, em sua casa, pergunte-se: minhas reações hoje mostram Cristo com quem me revesti? Sua nova identidade é superior a qualquer título terreno? Efésios capítulo 4, versículo 5. A unicidade da fé. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Paulo coloca o batismo no mesmo nível de importância que o próprio Deus e a fé. Ele é o símbolo da unidade orgânica da igreja. Não importa a denominação ou local, o batismo verdadeiro une todos os crentes em um só corpo, sob um único Senhor. É o fundamento da nossa unidade espiritual. Ou seja, independente da localização geográfica, que a Igreja de Cristo ela se reúna, todos através do batismo somos irmãos. Não importa a congregação que eu esteja, eu sou irmã em Cristo de qualquer outro irmão em Cristo que se reúna em uma igreja de Cristo. Eita, trava a língua. O espaço geográfico é só o local onde eu me reúno, mas eu tenho irmãos em Cristo espalhados pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. E é isso. Paulo coloca aqui, ele enfatiza que o batismo, ele tem o poder de nos unir como igreja. Ele tem o poder de colocarmos em um só local, no caminho do Senhor. E é isso. O resumo do capítulo 4. Ele foca na unidade e na maturidade do corpo de Cristo. Paulo descreve os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E exorta os crentes a viverem de modo digno na vocação, abandonando a amargura e vivendo em amor. Aplicação. O batismo deve destruir divisões de orgulho. Se somos todos batizados no mesmo Cristo, somos irmãos e parceiros. No casamento e na comunidade, lute pela unidade, pois servimos ao mesmo Senhor e passamos pela mesma porta da graça. Servimos ao mesmo Cristo e a graça, ela é única, dada por Cristo. Não tem como você correr da graça. A graça foi dada por Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Ressurreição espiritual. Tendo sido sepultados com ele no batismo e ressuscitados com ele mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dos mortos. Paulo
reafirma o paralelo entre o ato físico e a realidade espiritual. A fé é o motor. É a fé no poder de Deus que torna o batismo eficaz. O batismo é a circuncisão do coração, como descrito no versículo 11, onde o corpo da carne é despojado e a nova vida espiritual é ativa. Resumo do capítulo 2 de Colossenses. Paulo adverte contra as filosofias vãs e tradições humanas que tentam obscurecer a supremacia de Cristo. Ela declara que em Cristo habita toda a plenitude da divindade e que na cruz Jesus desarmou os principados e potestades. Ou seja, se alguém, aqui Paulo está resumindo novamente, né? Se alguém fala um evangelho, traz uma fé diferente dessa que foi pregada para eles, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, está saindo da mensagem. Aqui Paulo ele adverte sobre as filosofias vãs, ou seja, qualquer filosofia que venha a ser acrescentada ou qualquer tradição humana que tenta obscurecer a supremacia e a autoridade de Jesus, de Cristo, não deve ser levada a sério. Nossa vida, tem que ser baseada nas Escrituras. E é só nela que devemos crer, depositar crédito. As Escrituras Sagradas, elas foram escritas justamente para deixar lúcida a nossa mente e assim entendermos o que o Senhor quer para nossas vidas. E não sermos levados de um lado para o outro por filosofias e falácias de pessoas porque querem deturpar a fé de quem acredita nas Escrituras Sagradas e em Cristo Jesus. Aplicação. Você não é apenas uma pessoa que mudou de religião. Você é alguém que foi ressuscitado. O mesmo poder que levantou Jesus da sepultura opera em você para vencer desafios e crer em santidade. Como foi revelado lá em Isaías 53, versículo 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de todos nós. Ou seja, foi do agrado de Deus fazer com que Cristo Jesus morresse pelos nossos pecados. Não que Deus ficasse feliz, mas Deus se agrada quando um pecador se arrepende, quando um pecador sequer entende qual foi o sacrifício dele de ter dado seu único filho para nos salvar, para nos resgatar. Então, como eu disse ontem, volto a dizer no dia de hoje, o que é que você está esperando? Qual é a sua dúvida para você se entregar a Cristo Jesus? Para você se batizar? Qual é o checkmate que você está esperando para entregar a sua vida para o Senhor? O que você está esperando? Busque enquanto é tempo. Depois, não haverá mais tempo. Resumo. A transição. Atos 19, 4 e 5. Passamos do arrependimento para a identidade em Cristo. A morte, Romanos 6, 3. O batismo oficializa o fim da nossa escravidão com o pecado. A roupa, Gálatas 3, 27. Somos revestidos com a justiça e a natureza de Cristo. A unidade, Efésios 4, versículo 5. Compartilhamos o único selo com toda a família de Deus. A vida, Colossenses 2, versículo 12. Operamos agora pelo poder da ressurreição. Tá esperando o quê? Uma mensagem.
Você é uma nova criatura com uma nova marca. O batismo não foi apenas um evento no passado, é uma realidade presente. Você veste Cristo. Você respira o poder da ressurreição. Quando os desafios da vida tentarem te desafiar pelo que você errou ou pelo que você perdeu, olhe para a sua veste espiritual. Você foi tingido com o sangue de Jesus, selado pelo Espírito e unido ao Criador do universo. Caminhe com a cabeça erguida. O seu passado foi sepultado e o seu futuro está escondido e revelado com Cristo através de Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, porque entendemos que precisamos derramar e nos livrar do pecado. Sair dos grilhões que nos aprisionam todos os dias. Sairmos, Pai, e entrarmos na tua graça. Muito obrigada, Senhor. Tome esse dia nas tuas mãos, tome nossas vidas nas tuas mãos, perdoe nossos pecados, dirija nossas vidas. Hoje eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.